Quixadá, 3 de abril de 1976. O agricultor Luiz Barroso Fernandes foi abduzido, sequestrado por um disco voador. Por volta das 6 da manhã, ele ia de carroça para a fazenda onde trabalhava. Foi quando, de repente, avistou um objeto no céu. Ele ouviu um barulho como se fosse um enxame de abelhas. Aí ele olhou para os lados, um lado para o outro, e não viu nada. Continuou andando, mas lá na frente, um objeto que ele classificou como um pneu de trator muito grande ou uma tartaruga. Passou por cima da charrete que ele ia dirigindo e parou na frente. Abriu uma portinhola nessa bola de luz, que depois, ao esfriar, ele viu que era uma nave. Abriu a portinhola, saíram 2 ufonautas. Eles jogaram uma espécie de raio de luz sobre Barroso e o levaram para dentro da nave. Devolvido 2 horas mais tarde, o agricultor apresentava estranhos sintomas, como tontura, náuseas, tremores por todo o corpo e uma intensa dor de cabeça. Barroso não conseguiu mais se livrar dos problemas de saúde que só pioravam. Ele começou a regredir mentalmente, perdeu a coordenação motora e passou a ter uma vida vegetativa até morrer. Começou a chegar gente fora. Tomara que eu publiquei na revista ou da Inglaterra, e aí divulgou-se e muita gente veio para cá. Na Argentina, Peru, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, todos eles vieram aqui e saíram sem uma explicação. Outro caso ufológico fantástico aconteceu em 1998. Manuel de Queiroz estava participando de uma festa de aniversário em um sítio na Serra de Pacuti. Por volta das 8 da manhã, ele desapareceu inexplicavelmente. Reapareceu 4 horas depois, sem lembrar o que tinha acontecido e com um corpo cheio de estranhas cicatrizes. Ao voltar, a gente fez hipnose nele e ele conta o seguinte, que ao caminhar, tá certo? Numa vereda, que ele chama vereda, que é um caminhozinho, né, de terra e mato, aí ele disse com a luz, primeiro ele escutou uma explosão, tipo transformador, pum! Quando ele se deu conta, aí uma forte luz em cima dele, e ele disse que foi sugado por essa luz, ele subiu nessa luz. Manuel foi parar dentro de um disco voador em uma sala arredondada semelhante a um laboratório de hospital. Estava paralisado, deitado em uma maca e sobre seu corpo um aparelho emitia vários raios que o percorriam de uma ponta à outra. Existiam como se fossem 2 ou 3 pessoas, que ele chamou pessoas, né? Só que essas pessoas eram pequenas, entendendo? Cabeça um pouco grande, mais magras, meio pálidas. Quem nos conta essas histórias bizarras são os 2 ufólogos mais conhecidos do Ceará. Este é Reginaldo de Ataíde, cearense, 72 anos. É um dos ufólogos mais respeitados do Brasil, estuda o fenômeno há 48 anos. Ataíde é o presidente do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará. Além disso, é jornalista, co-editor da revista Fenômeno e UFO e já publicou 4 livros sobre o assunto. Então, você já está satisfeito com as pesquisas que você fez? Comparado com os outros pesquisadores, o nosso centro de pesquisa é o primeiro do Brasil. Este outro ufólogo que também garante a veracidade dos discos voadores é José Agobar Peixoto. Ele é professor aposentado da Universidade Federal do Ceará e presidente da Associação dos Ufólogos Independentes do Brasil. Agobar estuda os discos voadores há 40 anos e possui uma vasta documentação acerca dessas estranhas máquinas voadoras. Está vendo os melhores casos do Brasil, nesses últimos 10 anos, tem ocorrido aqui. E a importância disso é que é documentado. O nascimento da ufologia cearense se confunde com o surgimento do Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará. O instituto foi fundado em 1959, após uma experiência insólita vivenciada por Reginaldo de Ataíde. Na quinta-feira, que antecedeu a Semana Santa de 1959, Ataíde e mais 2 amigos viajavam do Crato à Fortaleza. Por volta das 8h30 da noite, o motor do Jeep parou de funcionar repentinamente. Ao saírem do carro, eles avistaram poucos metros acima uma estranha máquina voadora que envolvia o automóvel em um círculo de luz. Aí eu olhei para cima e vi um objeto parecido com uma bacia,
bacia de aproximadamente 3 a 5 metros, não dá para a gente saber o tamanho mais ou menos, porque é emocionante, você fica... Então, olhei e disse, ô Zé de Souza, senhor Anísio, olhe para cima. Aí eles olharam, aí ficaram boquiabertos. O senhor Anísio estava fumando um cigarro e comia o cigarro. Então, e o outro ficou, retrovade, Satanás, retrovade, Satanás. Isso é coisa do cão, né? E eu fiquei pasmo, né? Olhando aquele negócio. Eu tinha terminado o científico, ia fazer o vestibular. Aí fiquei olhando assim, e troço impressionante, não se falava em disco voador naquele tempo. Quando o OVNI desapareceu, o carro voltou a funcionar e os três prosseguiram viagem. Ao chegarem a Quixaramubim, algumas pessoas estavam nas ruas olhando uma luz que fazia evoluções no céu. Chegando lá na frente, encontramos o Dr. Ponte Neto, médico cirurgião, uma parente da Raquel de Queiroz, mais 2 pessoas, 3 pessoas, olhando as evoluções de uma bola de luz. Então nós atribuímos aquele objeto àquela bola de luz que estava fazendo a acrobacia lá em cima, né? E ficamos que é isso, que não é coisa e tal. O Ponte Neto, rapaz, isso não é da Terra, não tem nada na Terra que faça isso. E eu também acho. Logo depois do contato, Ataíde fundou o CPU, considerado um dos maiores arquivos do Brasil sobre o fenômeno UFO. O centro reúne 312 associados, dos quais 11 realizam pesquisas de campo e já tiveram algum contato com extraterrestres. Era uma nave bem grande, talvez assim uns 8 metros de diâmetro, né? Eu olhando assim para ela e vi que era uma nave, fiquei gelado ali, colado mesmo na areia. Quando eu desci até a calçada, tá entendendo? Aí a nave se afastou um pouco, né? Ela afastou e saiu um cone de luz de dentro. Fez... Eu vi tudo que estava dentro daquela luz, formiguinha, tá entendendo? As formigas até cresceram, tá entendendo? Dentro dessa luz. Eu vi as pedrinhas, tudinho, as formigas andando, e aquela coisa, eu fiquei admirado, olhei para aquilo ali e de repente, quando eu estava debaixo da nave, quase debaixo. De repente, tá entendendo? Ela apaga tudo e some. Além dessas histórias de outro mundo, o Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará conta com um pequeno museu e eu vou mostrar para você agora as coisas que a gente encontra aqui dentro. Aqui do meu lado, a gente tem uma luneta, um equipamento básico para qualquer ufólogo ou para qualquer pessoa que gosta de observar o céu. Aqui a gente tem uma imensa biblioteca, são cerca de 750 livros só sobre ufologia, são livros vindos do Brasil e de várias partes do mundo. Aqui atrás, alguns objetos de decoração, alguns equipamentos do pessoal do CPU. Desse lado, a gente tem uma imensa quantidade de vídeos, são filmes, na maioria documentários, sobre discos voadores, sobre ufologia, tem revistas específicas também sobre o assunto, e aqui na frente, um vasto material de documentos e material de pesquisa, fotos, são centenas de fotos que o pessoal do CPU também bate. Desse lado aqui, são as coisas mais interessantes aqui de dentro, pelo menos na minha opinião. São vários objetos retirados de cenas onde foram registrados pousos de aeronaves extraterrestres. Tem pedaços de madeira, tem pedaços de rocha, tem até água, enfim, são coisas retiradas de cenas onde foram registradas naves. E o mais impressionante, o mais interessante que a gente tem aqui, são esses 2 pedacinhos de metal que os ufólogos aqui do CPU juram ser fragmentos de discos voadores. O número de casos envolvendo UFOs no Ceará é realmente impressionante. Agobar garante que, além de quantidade, existem muitos casos de qualidade, com fotos, filmagens e outros tipos de evidências. Eu pesquisei uma menina jovem, de seus 18, 19 anos, onde ela foi... Os ETs entraram lá, possivelmente no apartamento dela, e fizeram um trabalho desse de colher algum material biológico. Já o Centro de Pesquisas Ufológicas do Ceará tem 3.418 casos catalogados em 48 anos de atuação. Na opinião de Ataíde, o nosso estado não é um privilegiado em ocorrências ufológicas. Os milhares de casos catalogados têm mais a ver com uma boa quantidade de ufólogos atuantes. Os pesquisadores cearenses é que são mais ativos do que os outros pesquisadores. A maioria dos pesquisadores de fora, eles usam o computador. Eles ficam atrás da máquina, do computador, pegando as informações que vêm de outros estados ou de outros pesquisadores, na maioria deles rapazinhos, e que inventam histórias e lançam na mídia. E Fortaleza é uma das cidades onde mais aparecem discos voadores, pelo menos de acordo com o professor Agobar.
Ele já pesquisou cerca de 50 bons acontecimentos ufológicos na capital. Os motivos que atraem os discos voadores à Fortaleza seriam a posição geográfica da cidade e as grandes construções. Tem surgido nessa área construções grandes, né? Metais que refletem muita luz. Então, o Mucuri tem essa ponta, né? Quem está lá de cima, né, vê essa saliência, né? Tá entendendo? Mais proeminente do que outras. E isso talvez chame a atenção. Cuidado, isso é uma ideia. Eu não posso dizer que isso é real, tá certo? Mas eu acho que é um fator geográfico. Já Reginaldo de Ataíde supõe que a explicação para os fenômenos ufológicos verificados em Fortaleza estaria na presença de um corredor Bavick. E é aqui na Praia do Futuro, viu, gente? Lá em cima, no céu da Praia do Futuro, existe uma entrada para um corredor Bavick. Daqui de baixo não dá para ver nada e você aí na sua casa deve estar se perguntando que diabo é um corredor Bavick. Eu vou explicar para você. De acordo com os ufólogos, esses corredores são uma espécie de via aérea ufológica, ou seja, são os lugares por onde as naves extraterrestres passam aqui na Terra. Eu vou conversar sobre isso com o Reginaldo de Ataíde. Ataíde, me diz uma coisa. Na verdade, queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que são esses corredores Bavick. Corredores Bavick foi um processo criado por Aimé Michel, francês, trabalhando nos Estados Unidos, que pontuava todos os locais onde os UFOs aterrissavam. Aí ele chegou à conclusão de que existia uma rota pré-determinada para que eles entrassem no Brasil e seguissem um certo itinerário. Em Fortaleza, aliás, no Brasil, a entrada principal do corredor Bavick é aqui na Praia do Futuro. Daqui eles passavam direto até Ponta Porã. E as subvias aéreas, ou seja, subcorredores Bavicks, um se dirigia até a cidade de Quixadá, Xaramobim, Senador Pompeu, e o outro entrava aqui para o lado de Pernambuco, para Rio Grande do Norte, Pernambuco, e entrava para o oceano. Não sabemos para onde eles se deslocavam, se para alguma espaçonave, nave-mãe, qualquer coisa assim. E Ataíde, é verdade que por conta disso existe um grande número de avistamentos de discos voadores aqui na Praia do Futuro? Sim, o percentual é muito grande, hoje já está mais aberto, já aparece mais em outros locais, mas no tempo em que surgiu a teoria do corredor Bavick, aqui era um ponto de avistamento muito forte. Inclusive, hoje, agora, há poucos meses atrás, nós tivemos um fato de um UFO da Rasantes aqui na Praia do Futuro. Para saber se isso é verdade mesmo, a gente foi conversar com algumas pessoas que trabalham ou moram aqui na região da praia. Eu nunca percebi nada estranho, nem durante o dia, nem à noite. Nada diferente, não. Eu vejo algumas luzes lá no final do mar, bem no meio. E afinal de contas, o que querem os ETs que visitam o Ceará? Experiência científica seria um motivo principal das viagens dos ufonautas. Seres humanos, animais, plantas e minérios são objetos de estudo dos extraterrestres. O interesse deles é mais o quê? É material biológico das pessoas, né? Tá certo? A parte que chama genética, né? A parte, vamos dizer assim, da fauna, né? Tá certo? Da parte biológica relativa a vegetais, né? Vegetação. E tem uma parte que é importante, que é o caso de Santa Quitéria e talvez Quixadá. A parte mineralogia, que também a serra que dá para Sobral. Um último fato revelado pelos ufólogos que chama bastante atenção são as chamadas ondas ufológicas. Mais ou menos de 10 em 10 anos, há um período onde a quantidade de casos é assustadoramente maior do que o normal. Pelos cálculos dos ufólogos cearenses, isso está prestes a acontecer. Nós estamos entrando num ciclo desse, porque nos últimos 4 ou 5 meses, foram avistados aqui no Ceará, principalmente, vários UFOs, inclusive filmados e fotografados.